Bem-vindo a Montserrat. Somos uma família que ama Jesus e ama pessoas, que multiplica discípulos que vivem restauração com transparência e acolhem com graça e amor. Somos uma família onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas e que sempre tem espaço para quem deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, vivendo um amor que não para, mas multiplica. Aqui o amor não para. Outro Deus como o Senhor é, ninguém tão santo como o Senhor é. Não outro nome tão poderoso. Teu nome eterno está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo tem de ti, está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei, e o levantar as nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. A ti pertence a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu.
Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado.
Olá, espero que você tenha passado uma semana, cheio de confiança, esperança em Deus, em tudo aquilo que Ele está fazendo em meio a esse período diferente, desafiador que todos estamos vivendo. Semana passada nós falamos sobre provação e hoje nós vamos continuar falando sobre isso lá na carta de Tiago. E eu queria realmente convidar você hoje a pensar um pouco diferente acerca de provação. Hoje nós vamos aprender os princípios fundamentais, essenciais, para lidarmos com a provação de uma maneira que possa alcançar o propósito para o qual nós já vimos a semana passada, que é a sua transformação, a minha, o nosso crescimento. Então, o texto lá de Tiago, capítulo 1, eu vou ler versículos 5 até o versículo 12, nós vamos trabalhar com esses versículos. Eu quero te convidar a ler comigo essa passagem, ouvir, meditar, pensar sobre ela juntos aqui. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Aqui o mente dividida, em algumas traduções, fala dobre. É bem interessante pensar sobre provação e tirar lições de como nós podemos perseverar em meio à provação. O que eu creio é que Tiago, quando ele começa a escrever essa carta às igrejas dispersas por todas as nações, há uma preocupação muito interessante, muito importante, que é uma coerência entre a vida de fé em Jesus e a prática dessa vida. Quer dizer, aquilo que nós chamamos de credo e aquilo que nós de fato experimentamos e vivenciamos. Tiago aqui está muito preocupado enquanto a postura da igreja, do povo de Deus, quando estão diante de provações, como é que devem se portar. Semana passada, quando falamos sobre esse tema, nós descrevemos alguns aspectos bem fundamentais. Eu queria só recordar para entrar hoje no nosso tema. Primeiro, nós falamos da compatibilidade entre fé e provação. Não é? Você que crê em Deus sempre vai ser provado. Elas não são incompatíveis porque a provação ela é benéfica. Nós falamos sobre isso. Falamos que as provações são variadas, falamos que elas são temporárias, passageiras e elas são pedagógicas. E aí, pegando o conceito pedagógico para a gente transicionar para aquilo que vamos meditar hoje, eu diria que isso tem a ver com maturidade. Deus nos prova para nos fazer desmamar de atitudes infantis e imaturas. Eu creio profundamente nisso. Se você olha para a própria palavra de Deus, para a Bíblia, para as Escrituras, para as histórias de homens que foram tremendamente usados, por exemplo, Abraão, você pensar que ele recebeu uma promessa com 75 anos e Deus trabalhou a vida dele, ele foi provado por 25 anos para que a promessa se cumprisse. Pode imaginar isso? Então, a maneira que Deus vai nos construindo passa pelas provações. José foi outro. José, que se tornou governador do Egito, ele teve uma revelação por meio de sonhos com 17 anos e só aos 30 anos aquele sonho se tornou uma realidade. Ele chegou no governo do Egito. E é profundo isso porque durante esses 13 anos ele foi provado de muitas maneiras. É só estudar a história de José lá em Gênesis. Você vai perceber isso e é tão profundo como Deus vai trabalhando pelas provações. Você olha, por exemplo, para Moisés, que Deus esperou 80 anos, trabalhou a vida dele 80 anos para finalmente fazê-lo líder do povo de Israel, para tirá-lo da escravidão do Egito, para levá-lo para onde Deus queria. Então, é muito importante valorizar, compreender a beleza que está por trás das provações. Eu queria então hoje convidar você a olhar para Tiago de novo, para esse trecho aqui, porque ele nos ensina alguns princípios fundamentais para lidarmos com a provação. O primeiro deles é que todos precisamos de sabedoria
para enfrentar a provação. O versículo diz isso: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, o texto sobre pedir sabedoria a Deus está dentro de um contexto, e o contexto é a aprovação. Isso significa que no meio da aprovação é muito natural que eu e você nos percamos. É muito natural que a gente se abale, é muito mais natural que nós tenhamos desafios de desânimo e de desorientação mesmo. Como é que eu vou agir diante de tudo que a gente está enfrentando? Queridos, essa é a pergunta que está no nosso coração. Como é que nós vamos agir diante desse novo mundo que estamos entrando? O novo normal, quer dizer, quando voltar tudo ao normal, vai ser outra realidade, vai ser um novo normal de fato. Nós precisamos de sabedoria para enfrentar isso. E eu queria dizer para você como é que a gente pode encontrar sabedoria. Lá em Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Na verdade, eu creio que nós nunca vamos conseguir desenvolver na nossa vida sabedoria sem que nós conheçamos a Deus, temamos a Deus. E quando fala de temor a Deus, não é medo de Deus, porque você não precisa ter medo de Deus. Mas é medo de fazer qualquer coisa na sua vida que não esteja em coerência e convergência com aquilo que Deus nos ensina, com aquilo que Deus nos propõe. Por isso a importância de conhecer a palavra de Deus. Porque a sabedoria, ela começa pelo conhecimento, mas a sabedoria não é o conhecimento. Na verdade, a sabedoria é o conhecimento daquilo que Deus pensou aplicado. Isso é a sabedoria. Por isso que nós podemos facilmente nos tornar religiosos, porque nós conhecemos a Deus através da sua palavra, mas podemos não obedecer a Deus. No momento de provação, tentar agir por mim mesmo, sem sabedoria, com conhecimento, mas sem sabedoria. Eu quero dizer para você que Tiago está nos ensinando que se nós estamos numa provação e nos faltar sabedoria, nós precisamos pedir a Deus. Todos precisamos de sabedoria para enfrentar a provação. Agora, olha só, essa sabedoria, ela vai se tornar uma nova lente, né? É colocar os óculos da perspectiva de Deus e você começa, então, a olhar para a realidade que você está e discerni-la e ter ações com as lentes de Deus. É enxergar a realidade e soluções para elas na perspectiva de Deus. Todos precisamos de sabedoria. Então esse é o primeiro princípio para lidar com as provações. O segundo princípio importante é que na provação nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça essa sabedoria a Deus. Então, na provação, nós precisamos saber para quem pedimos sabedoria. E Tiago está dizendo, peça a Deus. E para pedir a Deus tem razões para isso. Eu queria dizer para você que primeiro é porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Então, pedir a Deus é porque você tem nele tudo o que você precisa para você enfrentar as tribulações da vida. Todo conselho sábio vem de Deus para nós enfrentarmos todo e qualquer momento da nossa história. Então essa é a primeira razão. Segunda razão, querido, é porque é da natureza de Deus dar. Por isso que ele fala, peça a Deus. Você pode pedir conhecimento, você pode pedir sabedoria a pessoas que nós consideramos sábios, mas a natureza de dar, ela é essencialmente divina. Não é? Por isso que você vê pessoas que dão e elas talvez nem tenham consciência que quando elas fazem isso generosamente, liberalmente, ali é a semente divina realmente sendo multiplicada no mundo. Eu queria dizer para você que no meio da provação nós precisamos lidar com Deus, com a sabedoria que vem dele, porque é realmente caráter dele nos dar aquilo que realmente nós precisamos. Se você observar os detalhes do texto, que é muito rico, ele vai dizer o seguinte: peça a Deus que a todos dá livremente, liberalmente, de boa vontade, lhe será concedida. Terceiro princípio aqui, dentro dessa perspectiva de precisamos conhecer o caráter de Deus, é que o caráter de Deus, ele é a fonte da sabedoria,
ele é realmente a natureza, ele possui uma natureza de dar, mas nós vamos descobrir que a sabedoria de Deus e o caráter de Deus é a generosidade. Você olha o texto e diz assim, que se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai dar a todos que pedirem liberalmente. Então nós encontramos aqui uma sabedoria generosa, né? Deus, Ele nos entrega generosamente sabedoria, e essa sabedoria divina que dá todas as coisas necessárias para enfrentar a provação, ela é liberal, ela é completa, ela é ilimitada, né? Ele dá a todos, ou seja, talvez você pense assim, Teste, mas você não me conhece, você não conhece a minha história, Deus tem uma maneira de me tratar diferente. Não. O que esse texto afirma é que você e eu, que estamos passando por provações, precisamos de sabedoria, podemos pedir a Ele e Ele vai dar liberalmente a todos aqueles que pedirem. Pode crer nisso. Você pode fazer a sua oração hoje. Você pode dizer, Senhor, eu não estou sabendo lidar com isso. Você pode pedir com fé. Essa é a terceira lição importante aqui. Na provação nós precisamos orar com fé, pedindo sabedoria a Deus. O texto diz isso, olha. Peça, porém, com fé. Versículo 6. Sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Interessante isso. Porque ele está dizendo que quando nós vamos orar e pedir a Deus sabedoria, nós não podemos orar duvidando que Deus vai reter a sabedoria. Nós podemos e devemos orar com fé. Peça com fé, porque senão você vai ser semelhante à onda do mar. E é interessante porque ele faz aqui uma analogia com a onda. Ele está dizendo, olha, é mais ou menos assim. Você pede a Deus, mas você hoje acredita que Deus vai responder, vai te dar sabedoria, mas amanhã você já acorda duvidando. Amanhã você já acorda dizendo, será mesmo que Deus vai me ouvir? Ou mesmo, será que Deus tem sabedoria para me dar? Será que é nele que eu vou encontrar essa sabedoria? Então nós ficamos nessa oscilação, nessa dúvida. E ele diz, peça com fé, não duvidando. Eu queria que você compreendesse que essa palavra, não duvidando, do grego aqui, ela é muito importante, porque a palavra grega é diacrimonai. Ela quer dizer mente dividida. Ele diz, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele está dizendo para mim e para você que quando nós pedimos a Deus sabedoria na provação, nós não podemos ter mente dividida. O que é mente dividida? Mente que ora tem fé e ora ela duvida. Ora acredita, ora não acredita mais. Nós precisamos nos tornar como crianças. Eu lembro de uma ilustração muito interessante do meu cunhado, pastor Ricardo, quando ele era pastor de crianças ainda, que eles marcaram um retiro. E naquela semana do retiro, choveu muito, a semana inteira. O pastor Ricardo, então, orou com as crianças no domingo anterior àquele retiro, falando, olha, é uma previsão de muita chuva, nós estamos assim realmente precisando orar. E ele convidou aquelas crianças a clamar, a orar muito pela semana, para que Deus pudesse realmente ouvir a oração deles e atender especificamente, aquelas crianças realmente, para que aquele retiro pudesse ser na vida daquelas crianças uma grande bênção. No final de semana do retiro, na sexta-feira, quando eles entraram no ônibus, estavam indo na direção daquele local. Até aquele momento estava ainda assim chovendo e a chuva foi parando, e quando eles estavam chegando próximo àquele lugar, ou quando chegaram, os detalhes eu não me lembro muito bem, mas a grande verdade é que Deus fez o céu abrir, a noite se tornou uma noite estrelada e aquele final de semana não choveu. E quando o pastor Ricardo ele foi conversar com as crianças, lembrar que eles oraram, e o Ricardo fala que ele contou isso assim, falando como um adulto, dizendo, olha, Deus realmente fez e tal, mas muito surpreso, uma das crianças falou para ele assim, mas é claro, tio Ricardo, nós oramos, nós falamos com Deus, pedimos a Deus isso, e é claro que ele ia fazer. Ele disse que isso marcou profundamente a vida dele como pastor e o ministério dele. Por quê? Porque ele lembrou o que Jesus fala sobre a nossa fé, ela precisa se tornar como a fé de uma criança. Porque, de fato, as crianças, elas quando oram, elas pedem a Deus com fé.
e elas não duvidam que vão receber. É isso que Tiago está querendo nos ensinar. E é isso que eu quero encorajar você a fazer. Que no meio dessa provação, nesse período que estamos, você tenha fé. E você peça ao Senhor sabedoria para enfrentar todo esse tempo que estamos e que nós não sabemos por quanto tempo ainda vamos enfrentá-lo, com a sabedoria que vem de Deus, e Ele vai dar a você. Mente dividida não, fé que crê que Deus vai responder. Ainda aqui nos versículos 7 do capítulo 1 de Tiago diz assim: não pense tal homem, que homem é esse? Esse homem que pede duvidando, que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida. Em algumas traduções está assim, ânimo dobre, e é instável em tudo o que faz. Aqui, ânimo dobre, que é uma outra tradução, que é a mais próxima do original aqui do grego, dipsikoi, ela quer dizer alma dividida. Na verdade, o que ele está dizendo é assim, não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma, pois tem ânimo dividido. O que aqui nós estamos entendendo é aquele princípio de que os pensamentos, mente dividida, provoca emoções divididas. É exatamente o processo que nós estudamos há 2 semanas. Não é? Da importância de guardar a mente, porque da mente nós vamos mandar realmente algo para as nossas emoções. E aqui ele está dizendo isso. Não pense que quem tem mente dividida vai receber coisa alguma de Deus, porque ele tem ânimo também dobre, ânimo dividido. Né? É interessante isso, as emoções elas ficam divididas. São exatamente emoções instáveis. Essa é mais uma das coisas assim que nós precisamos perceber nesse texto. E aí, aqui no versículo 7, a gente vai perceber o resultado dessa pessoa que pede com mente dividida e cujo ânimo também vai se dividir. Ele vai dizer assim, não pense tal pessoa que receberá de Deus coisa alguma, porque tem mente dividida e é instável em todos os seus caminhos. O que ele está dizendo é que quem pede a Deus sabedoria, e na verdade nós podemos aplicar isso para qualquer contexto de pedir a Deus algo que nós colocamos, mas pede com mente dividida e ânimo dividido, ele diz assim, não pense tal pessoa que vai receber algo de Deus, porque, aí ele termina dizendo, tem a mente dividida, o ânimo instável é dividido e é instável em todas as coisas. E aqui há uma explicação muito profunda, talvez para a sua vida e para a minha vida, nos momentos de instabilidade. Porque as nossas instabilidades da vida têm muito a ver com a nossa fé. É isso que ele está nos ensinando aqui. Que quando nós pedimos a Deus com fé, sem duvidar, a nossa mente, a nossa emoção será constante e naturalmente a nossa vida será estável. E o inverso é exatamente o que acontece quando nós clamamos a Deus com dúvidas, com inseguranças, com incredulidade. Sabe o que vai acontecer na sua vida e na minha vida? Além da nossa oração, ela não ser atendida por Deus, que é o que o texto está dizendo, nós teremos instabilidade na nossa vida. Os nossos caminhos serão inconstantes e instáveis. É terrível isso, né? Por isso eu queria encorajar você a pedir a Deus com fé. E a última lição desse texto aqui está lá no versículo 12, que eu queria repartir para você. Diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nós estamos hoje, na última mensagem desses 40 dias dessa campanha Café, Compartilha Amor, Fé e Esperança. A campanha Café, ela vai continuar de outras formas, de outras maneiras. Nós encontramos esse tempo de 40 dias logo que entramos nesse período de isolamento social, uma maneira de fortalecer você, igreja, animar. Mas eu quero dizer para você assim, que nós vamos continuar trabalhando e encorajando você através da palavra de Deus nesse formato quando fechar esse ciclo dessa campanha. Os devocionais vão até ainda quinta-feira, dia 30. Continue lá lendo os devocionais, fazendo, sendo encorajado. Mas esse texto aqui nos aponta para o futuro. Ele fala de esperança.
que é exatamente amor, fé e esperança. E aqui está o último princípio de como lidarmos com a aprovação. Na aprovação, nós precisamos lembrar que há uma recompensa para aqueles que perseveram. O texto diz isso: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, se tornou íntegro, completo. Deus completou o que ele queria durante a aprovação. Você vai receber a coroa da vida, a vida eterna que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Nós temos dito aqui, a nossa vida não se resume a esse tempo presente. Há uma eternidade que ela não é chata, ela não é ruim, ela não é feia. Do contrário, ela é uma vida abundante, que ela começa aqui nessa terra e ela continua, na eternidade. Deus está preparando um lugar para nós, a nova Jerusalém. Deus tem uma eternidade maravilhosa para aqueles que perseveram até o fim na provação. Eu quero te chamar a atenção para isso. E Paulo, escrevendo lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e nós temos sim passado por grandes desgastes, interiormente, olha lá, que nós estamos falando do coração, nós estamos falando de caráter, nós estamos sendo renovados dia após dia. Nessa quarentena, Deus está fazendo uma obra, como fez com Abraão, como fez com José, como fez com Moisés. Ele está fazendo em mim, Ele está fazendo em você. Você precisa perseverar. E ele termina dizendo assim, olha só que encorajamento de Paulo, aquela igreja lá em Corinto. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, concordando com aquilo da semana passada, eles são momentâneos, eles são passageiros. Eles estão produzindo para nós uma glória eterna, esperança, algo maior, queridos, que Deus tem para nós, que pesa mais do que todos eles. Assim, dessa maneira, porque nós cremos, porque nós esperamos em Deus, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, nem naquilo que se ouve, Porque nós temos ouvido muita coisa, visto muita coisa. Ele diz, não fixe os seus olhos nisso, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Aquilo que nós estamos ouvindo, vendo no mundo inteiro, vai passar, é transitório, e chegará o dia em que passará definitivamente. Mas ele diz assim, mas o que não se vê é eterno. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para você. Eu quero te convidar, então, a realmente colocar o seu coração diante de Deus para que nós possamos continuar nesta provação, vivendo de maneira que Deus vai nos surpreender com aquilo que Ele tem preparado na eternidade para aqueles que perseveram. Eu quero orar com você agora. Eu quero mais uma vez convidar você que está conosco a primeira vez ou que está vindo, conhecendo a Deus, a palavra de Deus, através desses devocionais. Eu quero te convidar a colocar a sua fé em Jesus Cristo, a se arrepender dos seus pecados, a reconhecer a necessidade dele. Ele ama você, não importa qual pecado você tenha cometido. E eu quero te convidar a, colocando a fé em Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, hoje, receber a Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. É simples, se você orar com fé, Ele vai hoje mesmo habitar no seu coração e começará a construir a história que Ele planejou antes de você nascer para você. Também quero convidar você que já tem uma fé em Jesus a orar conosco nesse momento. E nós vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Você que quer entregar a vida a Cristo, ore comigo, repita essas palavras nesse momento. Diga assim: muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor por mim. Obrigado porque tu não desistes de mim. E no meio desta quarentena, de todo esse tempo de coronavírus, eu tenho podido conhecer ao Senhor de uma maneira pessoal. Hoje eu quero reconhecer que eu sou pecador. Eu quero te convidar, ó Deus, a entrar na minha vida, a perdoar os meus pecados, a me tornar teu filho amado hoje. Eu me arrependo dos meus pecados e eu coloco a minha fé em ti, Jesus. Faz de mim um filho amado teu. Obrigado pelo teu perdão, obrigado pelo teu amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você também que está conectado, ore comigo assim: Deus, eu quero nesse momento abençoar essas vidas que têm caminhado conosco, talvez hoje a primeira vez,
que já têm uma fé com Jesus, aqueles que agora oraram também, aqueles que estão se aproximando. Deus, que o Senhor venha nos fortalecer em meio a tudo isso, a todo esse momento, que possamos viver estas provações destas maneiras que nós aprendemos hoje aqui. Ajuda-nos a colocar em prática tudo isso, Deus, e que nós possamos ter esperança de um futuro maravilhoso que o Senhor tem para aqueles que esperam no Senhor e perseveram. Muito obrigado, Deus, por esse tempo precioso. Nós oramos assim por cada vida. Abençoa onde elas estão agora. Fortaleça-os, Pai. Dá-lhes ânimo, mente e coração cheios de fé no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que orou conosco entregando a vida a Jesus, por favor, entra no nosso site, ali tem vários contatos dos nossos pastores, faça contato, nós queremos ajudar você nessa caminhada. Investiga lá, tem muito material para abençoar a sua vida e a sua família, seus filhos, estamos juntos com você. Igreja amada, também um grande abraço, um grande beijo. A partir de domingo que vem, nós vamos começar uma série de palestras aqui também nesse canal que estamos, em Tiago, no livro de Tiago. Vamos estudar Tiago. A propósito, as 2 últimas mensagens já foram em Tiago, mas eu queria te convidar a entrar comigo nos capítulos de Tiago, vai ser maravilhoso. Você pode também comprar esse livro, nós estamos embasando essa série nesse comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes, uma grande bênção, um homem de Deus, é um teólogo muito fundamentado na palavra, que tem realmente abençoado muita gente. Então, se você quiser, pode acompanhar através do livro. Deus abençoe vocês. Daqui a pouco uma live muito especial. Nós vamos continuar conversando juntos com você, tá bom? Vamos continuar compartilhando amor, fé e esperança. Há muito de Deus para abençoar essa cidade, seus amigos, através da sua vida, da minha vida e da nossa fé em Jesus. Um grande abraço. Um beijão, saudade, gente, demais de vocês, esperando a festa que nós vamos fazer quando a gente puder estar muito pertinho aí. Deus abençoe.